A Fórmula 1 teve uma 11ª equipe no GP de Silverstone com a estreia fictícia de Brad Pitt no grid. A The Race já fez mais de 2.000 vídeos em 3 idiomas, mas a gente nunca imaginou que fosse dizer isso. Em meio às disputas sobre a expansão do grid, debates sobre taxas de diluição e reclamações por dividir receita, no fim descobrimos que basta estar num filme de sucesso para ser a 11ª equipe da Fórmula 1. Mas, falando sério, como é o acordo com essa equipe fictícia que tem carros desenvolvidos pela Mercedes e que fizeram uma participação especial antes do GP de Silverstone? E com que frequência isso vai acontecer de novo? Uma estrutura completa foi montada em Silverstone e foi apenas o primeiro de 6 GPs. O fim de semana marcou a estreia pública da equipe Apex GP. Ela faz parte de um filme em que Brad Pitt interpreta um piloto de Fórmula 1 que sai da aposentadoria para competir ao lado de um novato. Deu para ver os nomes dos pilotos fictícios Sonny Hayes e Joshua Pierce estampados acima dos boxes. Também deu para ver Brad Pitt e a outra estrela do filme, o ator Damson Idris, na formação dos pilotos no hino nacional antes da prova. Vamos falar sobre, digamos, algumas travessuras em Silverstone. Os cineastas criaram um box completo com acesso à telemetria de verdade de 2022 e uma unidade de hospitalidade no paddock exatamente como as equipes reais de Fórmula 1. Também deu para ver o carro preto e dourado da Apex GP. É um Fórmula 2 modificado com estilos de Fórmula 1. Foi criado com a ajuda da divisão de tecnologia da Mercedes e administrado pela equipe Junior Carlin. Num mundo sem limite de orçamento, a gente arrisca dizer que essa equipe fictícia anda gastando muito mais do que as outras. O carro vai ser pilotado por Brad Pitt e Damson Idris. Os atores foram treinados por pilotos profissionais. Não faz muito tempo, Brad Pitt já tinha pilotado um pouco em Silverstone. E agora ele guiou na pista durante o próprio GP. Colocar atores em carros reais faz parte da tentativa de Joseph Kosinski, o diretor de Top Gun Maverick, de fazer um filme de corrida autêntico. Ele vai usar imagens do carro na pista, filmadas com câmera 6K, inclusive cenas feitas entre as sessões reais do GP. Na opinião de Brad Pitt, deu para capturar a velocidade e a força G de uma forma que ele nunca tinha visto. Essas tomadas vão se misturar às imagens reais das corridas. O heptacampeão mundial Lewis Hamilton está ajudando no roteiro para dar mais autenticidade para o filme. Brad Pitt diz que Hamilton é a garantia de que a Fórmula 1 vai ser respeitada na tela grande. Os detalhes, o realismo da equipe dos carros e a ação na pista devem dar credibilidade. Isso pode ajudar o fã de Fórmula 1 a dar um voto de confiança à trama, apesar de que o personagem de Brad Pitt tem uma história nada realista. Ainda se sabe pouco sobre a história, mas Brad Pitt já revelou que o personagem dele, Sonny Hayes, teria corrido na década de 90 e sofrido um acidente feio quando jovem. Isso fez com que ele deixasse a Fórmula 1 para correr em outras categorias. Até que ele é procurado por um amigo que é dono de uma equipe de Fórmula 1. Interpretado por Javier Bardem, esse amigo considera o personagem de Brad Pitt como uma espécie de cartada final. Ele vai ser parceiro de um jovem fenômeno que pilota para uma equipe fraca que nunca marcou pontos. Os dois astros tiveram participação especial na volta de apresentação e na formação do grid na Grã-Bretanha. Isso foi depois de 8 sessões de filmagem na pista durante o fim de semana, algumas começando às 8 da manhã e outras já na preparação para o GP de domingo. Pelo que a gente viu, o próprio Brad Pitt pilotou na última sessão do sábado, que começou logo depois da classificação. Ele só sentiu confiança para pilotar depois de ser bastante treinado por profissionais. O ator descreveu a experiência de pilotagem como humilhante, brincando que as voltas quentes dele são na verdade voltas mornas. E admitiu que o carro dele chegou a sair da pista. Mas olha, quem viu disse que ele mandou bem. Brad Pitt tem experiência de 20 anos com moto em pista, e isso ajudou a entender os conceitos básicos, como traçado. Na verdade, grande parte da pilotagem para valer foi feita por profissionais, porque algumas filmagens incluíram andar em formação com os carros bem perto uns dos outros. A integração mais marcante entre ficção e realidade foi a presença dos dois carros da Apex GP no grid de largada e também por um breve momento na volta de apresentação.
Além disso, Brad Pitt e Damson Idris participaram das cerimônias pré-corrida. Apesar dos murmurinhos, nunca foi planejado que Brad Pitt liderasse, nem mesmo completasse a volta de apresentação. Os carros da Apex GP estavam no grid só para capturar as cenas antes da corrida e na própria volta de apresentação. Brad Pitt e Damson Idris se juntaram aos outros pilotos durante o hino nacional, mas os ângulos das câmeras de transmissão e os feeds em redes sociais dificultaram que os telespectadores pudessem ver os astros. Eles foram filmados caminhando em direção aos carros. Embora não tenham pilotado, os veículos estavam prontos para fazer a volta de formação atrás dos outros. Um dos carros sumiu pela área de escape e o outro foi tirado do grid, mas a gente acredita que tenha sido de propósito e não por um problema técnico. Brad Pitt insinuou em entrevista à Sky inglesa que se algo desse errado, como uma rodada na pista ou pane, tudo fazia parte do plano. Será que ele estava se precavendo caso cometesse um erro? Ou será que ele deu uma dica sobre o roteiro? Muita gente na Fórmula 1 ficou impressionada com a produção e com a forma como ela foi conduzida. Um comentário nos bastidores foi de que a equipe fictícia de Fórmula 1 tinha uma garagem melhor que a de algumas equipes reais. Lando Norris brincou que estava meio com inveja de algumas coisas que eles têm. O chefe da Ferrari, Frederic Vasseur, achou tudo muito parecido com uma equipe de Fórmula 1 de verdade. O mais importante foi a interferência mínima da equipe de produção do filme no evento. Brad Pitt participou da reunião dos pilotos na sexta para explicar os planos. Hamilton considerou que foi provavelmente a melhor reunião que já houve. Portanto, um processo discreto. O trabalho de filmagem exigiu um grande esforço para não atrapalhar o GP. Isso mostrou como se faz para receber os cineastas no mundo da Fórmula 1 e permitir que eles usem o paddock como cenário, mas sem interferir em um evento esportivo tão importante. Se tivesse sido feito de forma inadequada, poderia atrapalhar a preparação das equipes ou até prejudicar o início do GP. Algumas pessoas talvez reclamem e digam que isso é um sinal da erosão do lado esportivo sob a gestão da Liberty Media. Teve alguma histeria em torno de informações incorretas ou mal interpretadas sobre alguns pontos da filmagem. Mas o fato é que foi um ótimo exemplo de como realizar um experimento inédito dessas dimensões. E é um envolvimento único. O precedente mais próximo disso foi o filme Grand Prix de 1966. Ele não teve a mesma escala do projeto atual, mas se esforçou para capturar imagens reais da Fórmula 1 em Mônaco e na Bélgica. É interessante que a Fórmula 1 esteja disposta a se abrir dessa maneira. Quando Sylvester Stallone fez o filme Driven, que foi um fracasso, ele queria ter feito algo sobre a Fórmula 1. Como não conseguiu, mudou para a categoria US Kart. Filmes de Hollywood podem enaltecer ou ridicularizar um esporte. Então, foi sensato que a Fórmula 1 se envolvesse no processo para garantir que o campeonato seja respeitado. Foi tudo bem conduzido na primeira tentativa. E é bom que tenha sido bem recebido pelo pessoal da Fórmula 1, já que as filmagens vão se repetir em várias outras corridas. Ainda vão ser 6 grandes prêmios com cineastas em ação, sendo o próximo na Hungria. As atividades vão variar, já que dependem do enredo. É improvável que as mesmas configurações de paddock se repitam. Talvez não precisem da garagem completa em todos os GPs, por exemplo. Mas a gente ainda vai ver por aí a 11ª equipe da Fórmula 1 com seus 2 pilotos.